Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 28. Depois, Provérbios 24, versículo de número 21. Primeiro, 22 de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 28, que diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Vamos recapitular todos juntos, você que está me vendo através desta live, esse versículo no 3, ó. 1, 2, 3. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Provérbios, capítulo 24 e o verso 21. Um outro, segundo versículo. O primeiro, Provérbios 22 e 28. O segundo, Provérbios, capítulo 24, versículo 21, diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Amém? Glória a Deus. Olha para cá, preste atenção no que Deus tem para você através de uma mensagem expressa do coração de Deus para o seu coração. Escute bem isto. Estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, a época das mudanças. Escute bem isso. Estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, a época das mudanças. Disse um expert no assunto, isso foi publicado em um dos jornais de maior circulação no nosso país, que nesses últimos 10 anos, de 2010 até 2020, aconteceram tantas mudanças no mundo que conseguiram superar os últimos 100 anos. Escute bem isso. Ele queria dizer o seguinte, que aconteceram mais mudanças nesses últimos 10 anos do que nos últimos 100 anos. E olha para cá, quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos que isto é puramente a verdade. Hoje, quando você olha para o mundo em que nós estamos vivendo, você vai ver mudança de ordem econômica, mudança de ordem social, mudança de ordem política e até mudança de ordem espiritual. Em todos os segmentos que você olha, estão acontecendo mudanças. E uma das mudanças, escute bem isto, que marcaram esses últimos 10 anos, foi o avanço tecnológico. A tecnologia conseguiu dar o mais largo passo no seu desenvolvimento, que deu até os dias de hoje. E olha, eu seria um nécio, pastor Paulo, se dissesse que a igreja não passa por mudanças. Ora, se eu tivesse que pregar aqui há 10 anos atrás, eu faria um sacrifício muito maior do que faço aqui nesta noite. Por quê, pastor? Porque nós dispomos aqui de um microfone Shure, um Lesson, um AKG, o que ajuda e facilita ao pregador a transmissão da palavra de Deus. Hoje os nossos músicos, eles já contam aí com sofisticados aparelhos, como o multicrédito, que ajuda aí, eles já têm tudo na mão. Um som digital na igreja, o que é isto? São mudanças que estão acontecendo. Hoje as nossas grandes igrejas do Brasil já contam com sistema sofisticado de computadores para ajudar na administração da igreja. O que é isto?
São mudanças que estão acontecendo. Mas olha para cá. Embora a igreja da atualidade, ela tem sido beneficiada com todas estas mudanças que estão acontecendo, usando o telescópio divino, a Bíblia Sagrada. Escute bem isso. Quando eu olho para a igreja da atualidade, eu vejo uma igreja completamente carente. Que isso, pastor? O senhor acabou de dizer, essas mudanças beneficiam a igreja atual. Agora o senhor está dizendo que quando o senhor olha para a igreja atuante, o senhor vê uma igreja completamente carente. Quando eu me refiro a uma igreja completamente carente, é no tocante à obra de Deus. Quando eu digo que a igreja está carente, é no tocante à realização da obra de Deus aqui na terra. Olha para cá, escute bem isso, você que está me vendo agora. A igreja nunca cresceu tanto como tem crescido hoje. É verdade? Mas a igreja nunca cresceu tão pouco como tem crescido hoje. Se nós fizermos uma estatística do mundo, do desenvolvimento populacional do mundo, ou do Brasil, num caso mais específico, nós vamos ver que a igreja está muito aquém do seu desenvolvimento populacional. Olha para cá, é necessário que a igreja se mobilize, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, para pregar a palavra de Deus e expandir o seu reino aqui na terra. A igreja precisa crescer. Eu quero falar nessa noite sobre mudanças. E eu quero falar de 3 mudanças, mas hoje apenas uma. E eu vou falar de mudanças, pastor Paulo, pelas quais o meu coração está fechado. Eu vou falar de mudanças pelas quais o meu coração está cerrado. Eu não aceito de jeito nenhum tais mudanças acontecendo em nossas igrejas. Eu não aceito de modo algum estas mudanças acontecerem em nossas igrejas. Mas eu também vou falar de mudanças pelas quais o meu coração está aberto. E eu estou orando sempre dizendo: Senhor, manda logo, porque a igreja precisa destas mudanças. Escute bem isso. A primeira mudança que eu não posso admitir que aconteça em nossas igrejas, e se tem acontecido aqui, a partir de hoje Deus vai mudar o rumo das coisas. A primeira mudança que eu não posso admitir que aconteça em nossas igrejas, escute bem isso, eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Que isso, pastor? É verdade. Eu não posso admitir, eu não aceito. Escute, você que está me vendo através desta live, eu não posso admitir que pastores por esse imenso Brasil, que nós que conhecemos a palavra de Deus na íntegra, preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Eu não aceito isso. Escute bem isso. Algum tempo atrás foi feita uma entrevista com o grande líder de uma seita que tem se espalhado por todo o Brasil e o mundo. E na entrevista ele diz: olha, na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja, lá ninguém proíbe nada. O homem pode ter 10 mulheres, a mulher pode ter 10 maridos, o homem pode ser toxicômano, drogado, viciado, homossexual. Não tem problema.
problema. Na minha igreja, dizia ele, ainda bem que ele frisou várias vezes, na minha igreja, porque na igreja de Jesus há proibição sim. Aleluia! Na igreja de Jesus há proibição. Ele diz, ó, na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja, você vem como você está e continua na mesma situação. Oh, meu irmão, eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo assim, sem transformação. Eu conversava ainda com o pastor Paulo, e a gente falava na sala dos conectados, como era as conversões há 40 anos atrás. Era diferente. A pessoa aceitava Jesus como seu salvador pessoal, e ela não apenas levantava as mãos, Grazi, ela abria o coração para Deus, aceitava cabalmente a palavra, e ela vinha, deixava as trevas para andar na maravilhosa luz. Deixava o pecado, deixava os vícios, deixava a bebedice. Eu me lembro de alguns casos. O José aceitava Jesus como Salvador. Antes era um viciado, chegava do trabalho, ia para o boteco e bebia todas que tinha direito. Aí quando chegava em casa, bêbado. E quando chegava, porque de repente a esposa tinha que ir lá buscar. E aí esse José, bêbado, ébrio, embriagado, aceitava Jesus como Salvador. Aí vinha para a igreja e a gente já começava a ver, guerreira Arlete, uma transformação. Ele já não frequentava mais os bares, os botecos. Ele já cortava o cabelo, tirava a barba, já colocava uma muda de roupa limpinha. Às vezes se dava para ele uma gravata, um paletó, e ele saía de casa com a sua família e ia para o templo adorar a Deus. Logo alguém dizia, mas meu Deus, o que aconteceu com José? Semana passada mesmo ele estava lá caído na calçada, bêbado, moribundo. Mas olha, que transformação, o que está acontecendo com ele? Logo alguém alçava a voz e dizia, não, agora ele virou crente. Agora ele aceitou Jesus como Salvador. Agora, ele está indo para a igreja dos crentes. E ele vinha, você via mudança dentro e fora. As irmãs respeitavam os ensinamentos da igreja. Você via uma mulher crente, você olhar, não, essa é crente. Não é só pela vestimenta, é pro o conteúdo dentro e fora. Havia uma conversão verdadeira. Sabe por quê? Por isso que eu li aqui em Provérbios 24 e 21. Temei o Senhor. Teme ao Senhor. Havia um temor verdadeiro. Isto era conversão genuína. Eles tinham temor no coração. Hoje não. Hoje você vai falar a palavra de Deus para alguém, logo ele diz, mas você está dizendo isso, mas Deus é amor, rapaz. Mas Deus não é liberalidade. Mas Deus não condena ninguém. Não condena? Então Apocalipse 3:19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Não é porque ele odeia, ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então hoje, o que é amor? É você deixar o filho à vontade. O que é hoje amor? Liberalismo, deixar a filha à vontade. Se o filho pega o carrão do pai, é bem assim.
mata 2, 3, num acidente aí, ele embriagado, bêbado. Aí sabe o que o pai amoroso faz? Vai lá com grana, paga a fiança e tira o moço da cadeia. E diz, eu amo esse moço. Olha como é que as coisas são hoje. Isso não é evangelho. O evangelho que nós pregamos aqui no Ministério Hope é o evangelho da transformação. A pessoa vem lá de fora bêbado, toxicômano, viciado, mas quando ele chega aqui, Jesus o leva até ao alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e lhe dá um banho de carmesim, e essa pessoa fica limpa. Este é o evangelho que nós pregamos aqui. Até porque a palavra de Deus diz, e você precisa conhecer a Bíblia, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 17, Paulo diz assim: e assim que, se alguém está em Cristo, aleluia, você está em Cristo, então você anda em novidades de vida. Se você está em Jesus, as pessoas olham para a tua vida e vê transformação. Se você está em Jesus, as pessoas lá fora, porque o lugar da gente dizer de alto e bom som para o mundo que nós somos crentes, não é aqui dentro não, aqui todo mundo é crente. Na igreja todo mundo é igual. Mas o lugar de você resplandecer como astros no mundo é lá fora. E Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ele diz: as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o evangelho que nós pregamos aqui para todo o Brasil. E você que está me vendo precisa entender e compreender que Deus é amor, mas Ele abomina o pecado. Você precisa entender que Deus ama a todo, conforme está escrito em João capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no mesmo capítulo ele diz, mas quem não crê vai ser condenado. Quem não crê vai ser condenado. Então o evangelho que nós pregamos aqui no Ministério Hope é o evangelho da transformação. Daí essa primeira mudança que eu não aceito de jeito nenhum. Escute bem isso: eu não admito que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. A pessoa sai lá de fora e vem aqui para dentro da igreja, mas você não vê mudança, você não vê transformação. E hoje, infelizmente, os pregadores estão ensinando as pessoas erradamente. Mas pastor, Por quê? Porque tem muitos pregadores que estão ensinando as pessoas a fazer uma barganha com Jesus. Mas quem está me ouvindo agora e que é antigo na fé, tem os seus 20, 30, 40 anos de crente, sabe muito bem do que eu estou falando. O evangelho que se pregava antigamente era o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho da transformação, o evangelho da mudança. Não era um evangelho de barganhas, um evangelho do queima total, da liquidação. Aí o cara está desesperado, e tem pastores desesperados, irmão, para encher a igreja deles. Eles são desesperados, e aí se prega um evangelho barato, mesquinho, o evangelho centrado
não no divino, mas no humano. Um evangelho não do céu, mas da terra. E olha para cá, eles pregam mais ou menos assim, ó: vem para Jesus. Porque se você não tem um carro para sair com a sua família nos finais de semana, Jesus vai te dar um. Escute bem, olha que maravilha. Se você não tem uma casa própria ou um apartamento, ó, vem para Jesus, porque Ele vai te dar um. Eles dizem ainda, ó: vem com 100, que você terá 200. Entra com 500, que você terá 1000. E o pecador, pastor Paulo, vem, mas não, escute bem isso, nas condições da Bíblia, mas nas condições do pregador. E quando ele chega aqui, a realidade é outra. Sabe por quê? Porque o evangelho que Jesus prega é diferente. Pastor, mas qual é o evangelho que Jesus prega? Ele diz assim: olha, peraí, se alguém quiser, ele não obriga, ele diz: se alguém quiser vir após mim, toma uma casa, toma um carro, opa, grana aí, ó, é isso? Nananina, não. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Eu vou terminar a mensagem, a preleção desta noite, contando um testemunho para vocês. Próximo domingo tem mais, a segunda e depois a terceira parte no terceiro domingo. Escute bem isso. Eu me lembro que na virada de 84 para 85, escute bem isso vai acrescentar a sua fé. Nós fomos enviados por Deus a uma cidadezinha interiorana chamada Baguaçu. Você pensou que é São Paulo, né? É Baguaçu. O nome é ligado intimamente a porcos, Baguaçu. Escute bem isso. Era uma cidadezinha feia. Não tinha luz elétrica, era tudo no lampião, rapaz. Escute bem isso. E a gente fomos enviados para Baguaçu para estabelecer uma igreja naquele distrito. Nem cidade era um distrito da cidade de Olímpia, interior de São Paulo. Escute bem isso. Um povo carola, incrédulo. E a gente foi para lá, nem as casas eram todas ocupadas ainda. E eu comprei uma casa lá e a gente estabeleceu residência lá. E a gente transformou aquela casa em uma igreja. De repente tem alguém lá do Baguaçu agora me ouvindo e sabe muito bem que é verdade aquilo que eu estou falando. Escute bem isso. Quando nós chegamos lá, pastor Paulo, nós começamos a pregar o evangelho. E pregava, a gente pregava cedo, ao meio-dia, à tarde, à noite. Povo coração duro, de dura serviço. Povo que não aceitava. E depois de uns 3 meses pregando, todos os dias, aí começamos a colher os primeiros frutos. As pessoas foram aderindo ao evangelho, as pessoas foram se convertendo, foram aceitando a Jesus como Salvador, e a obra de Deus foi sendo realizada. Mais ou menos depois de uns 6 meses, escute bem isso, a gente pregando a palavra de Deus, chegamos a uma família, especialmente a uma irmã, por nome Elza, que de bom grado recebeu a palavra de Deus, semente, pum, no coração. E ela aceitou Jesus como Salvador pessoal. E ela estava toda feliz, mas ela confrontava com um grande problema. Qual era? O marido dela era feiticeiro. O Raimundo, seu esposo, era feiticeiro. E ela teve que aceitar Jesus como Salvador,
guerreira Arlete? Escondido. Ela só poderia frequentar os cultos das mulheres durante o dia, enquanto o maridão estava trabalhando. E não podia ninguém, não podia vazar aquela notícia, que a Elza havia aceitado Jesus na Assembleia de Deus. Mas veja bem o que aconteceu. E essa irmã se converteu. E eu falei aqui da verdadeira conversão, do verdadeiro evangelho, que quando entra no coração do pecador, dissipa as trevas, estabelece a verdadeira luz. Aceitou Jesus de coração, e a irmã ficou firme. Quando ele trabalhava uma semana à noite, aí ela aproveitava e ela vinha para a igreja, porque ele trabalhava na usina açucareira Guarani. Aí tinha o período da noite, tinha uma semana trabalhava de dia, outra à noite. Aí ela corria para a igreja, toda feliz. Olha para cá. Um certo dia o Raimundo descobriu que a esposa dele, a Elza, tinha aceitado Jesus como Salvador na Assembleia de Deus. E eu já tinha algumas vezes me deparado com aquele homem, e quando eu ia falar de Jesus para ele, quase que ele partia em cima de mim para me bater. Feiticeiro. O que mais o Raimundo gostava de fazer, escute bem isso, às sextas-feiras, era após chegar ao trabalho, ele reunia, e muitos até obrigados, porque tem gente da família que não gostava, mas ele reunia toda a sua família, colocava uma veste branca, pegava um tambor, uma caixa, e ele começava, e ele se transformava. O demônio se apoderava do Raimundo. Ele era um grande feiticeiro naquela região. Agora escute bem o que aconteceu. Eu não sei, vocês sabem que não tem jeito de esconder nada, ainda mais esconder um crente cheio do Espírito Santo. Ele começou a perceber algumas diferenças na Elza. Você está diferente, Elza. Não, tá tudo bem, tá. Logo ele descobriu que a Elza tinha aceitado Jesus como Salvador na igreja do pastor Adão. Mas esse homem ficou tão bravo, mas tão nervoso, que ele disse para ela: ó, eu estou sabendo que você está indo para a igreja escondido, sem eu saber. E ele pôs a faca no pescoço dela, e ela teve que confessar para ele toda a verdade. Ele diz: ó, eu poderia te matar como eu mato as galinhas pretas aqui às sextas-feiras, e derramo e bebo sangue dessas galinhas, mas não vou fazer não. Mas tem uma: se você for para a igreja e eu ficar sabendo, seja de dia quando eu estiver trabalhando de dia, ou seja à noite quando eu estiver, se eu ficar sabendo, você vai morrer, e eu vou matar o teu pastor também. Encrenca para todos os lados. Escute o que aconteceu, estou terminando. Passou a primeira semana, a irmã Elza não veio mais nos cultos. A segunda semana, a Elza não veio mais no culto. Eu não podia visitá-lo lá, porque eu não sabia o horário de trabalho dele. Uma certa feita eu chamei a minha esposa, a Ruth: pastora, vai lá na irmã Elza. Vai lá, é umas 3 horas da tarde, eu acho que, eu não sei, mas eu acho que o Raimundo não foi trabalhar hoje, não deve estar lá, se tiver deve estar dormindo. Vai lá, porque olha, ela desapareceu da igreja, deve estar acontecendo, de repente está doente. Ela falou: mas se o Raimundo estiver lá? Não, eu vou ficar aqui em oração por você, eu vou ficar orando. Vai lá na Elza. Incentivei ela. Escute bem o que aconteceu. E a Ruth foi até a casa da irmã Elza. Irmão, quando ela chegou lá e a irmã pôs a cabeça na janela, quem saiu na porta para atendê-la? O Raimundo. Quando a Ruth, a pastora Ruth, viu o Raimundo, ela mesmo falou, ela começou a tremer e perder as forças. E esse homem pegou um pedaço de pau e partiu em cima da pastora Ruth.
Irmão, e ela saiu do carreirão daquela casa e chegou em casa com a língua para fora, que se eu não segurasse ela estaria correndo até hoje. Eu disse, pelo amor de Deus, não me manda mais visitar a Elza. Mas o que aconteceu? Eu não sei, mas o homem ficou sabendo que ela está vindo na Assembleia de Deus, e ele quer me ele correu em cima de mim. Como é que ele me pega? Deixou chinelo para trás, deixou tudo, chegou lá com a língua para fora. E eu disse, e ele disse que vai te matar também. Eu falei, fica tranquilo, nós servimos um Deus vivo. Irmãos, escute bem o que aconteceu. A irmã Elza não pôde mais ouvir para a igreja, mas eu reuni ali os irmãos naquela igreja, e eu disse, irmãos, aconteceu assim, assim e assim. Mas nós vamos entrar num propósito com Deus, 1 mês de oração, para Jesus transformar a vida do Raimundo, para Jesus salvar o Raimundo. Vamos lá, irmãos? E eu gosto, porque quando você tem novos convertidos na igreja, rapaz, e novos convertidos verdadeiros, não é esse que fica titubeando na fé, não, mas que aceita de coração e diz, do meu Jesus eu não deixo, do meu Jesus eu não largo. Mandei um recado através de uma parente da Elza, dizendo, a senhora ora aí na sua casa escondido, não deixa o homem te pegar, senão vai te matar. E nós vamos orar 1 mês consecutivo para Jesus salvar o Raimundo. Escute bem, oramos a primeira semana, e aí? Não, o homem está mais incrédulo e violento. Segunda semana, 15 dias de oração, nada, nenhuma resposta. Terceira semana de oração, nenhuma resposta. Eu disse, Jesus, o céu está de bronze, Senhor. Eu empenhei a minha palavra que íamos orar 1 mês, e o Senhor está chegando de 1 mês, já é a semana que vem. 25 dias, 26, 27, 28, 29, no 30º dia. O mês era aquele mês 30 dias. Escute bem o que aconteceu. Eu peguei no 30º dia, entrei na congregação de manhã. Esse Deus é tremendo, aleluia, esse Deus é tremendo. E eu saí só à noite, mas escute bem o que aconteceu. O Raimundo, ele trabalhava, como eu já disse, na usina Açucareira Guarani, e ele trabalhava no plantio de canas. Ele trabalhava numas carretas altas, que passa no meio do canavial. Ali tem as valas, aonde eles pegam aqueles pedaços de cana e joga naquelas valetas. Aí vem uma máquina e já fica ali pronto o serviço. E eles para lá e para cá. E aquela carreta, como ali o lugar é irregular, a carreta vira para lá e para cá e tal. E ele trabalhava no plantio de canas. Olha o que aconteceu. No 30º dia, ele trabalhando em cima de uma carreta, no vai e vem da carreta, e eles trabalhavam em cima, numa parte superior, a carreta tombou bastante e jogou ele no chão, em cima de uma vala daquela, e ele quebrou aqui a coluna e não conseguiu levantar mais do chão. Foi para o hospital. E agora Raimundo estava em cima de uma cadeira de rodas. No crepúsculo da tarde, chegou uma notícia para nós. Pastor, aconteceu algo com o Raimundo. Morreu, irmão? Porque se morreu, tô encrencado. Não, pastor, o homem está em cima de uma cadeira de roda. Mas o que aconteceu com ele? Pastor, trabalhando no plantio de cana lá, no vai e vem da carreta, ele caiu no chão, quebrou a coluna, pastor. O homem está condenado, nunca mais vai se levantar da cadeira de roda. Até a Elza agora pode vir para a igreja, porque agora ele virou uma criança. Eu falei, não, nós queremos uma obra
perfeita de Deus. Nós oramos para Deus salvar o Raimundo. Eu disse, mais uma semana de oração. Aí, como ele não podia correr atrás da esposa, ela mesma veio trazer a notícia e orar conosco. Eu disse, irmã Elza, Jesus pode salvar a vida do Raimundo. A senhora crê? Pastor, eu creio, eu estou orando desde que o senhor começou a oração, que eu creio que Jesus vai salvar o meu marido. Então, mais uma semana de oração. Oramos o primeiro dia, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sétimo dia, ela chegou perto dele e aí disse, Raimundo, sabe o que é isso que está acontecendo com você? É a sua incredulidade, Raimundo. E ele babava de tanta raiva, mas condenado em cima da cadeira de roda, não podia levantar. Quebrou. Estava condenado, nunca mais ia andar, segundo a medicina. Ela disse, por que você não aceita Jesus como o teu Salvador? O quê? Eu tenho os meus deuses, os meus guias, os meus enxurros. Que é isso? Vira a cara para lá, mulher. Não quis aceitar. A irmã veio trazer notícia. Eu falei, ó, irmão, nós já oramos um mês, já oramos mais uma semana. Vamos orar mais uma semana? Oramos mais uma semana. No meio da semana, e ela sempre falando a palavra de Deus para o Raimundo. Um certo dia Deus tomou essa mulher e disse para ela, olha, fala para ele se ele aceita uma visita do pastor Adão. Escute como Deus faz a obra. Diga para ele se ele aceita o meu servo vir fazer uma oração. E ela fala com o Raimundo, e aí ela diz, olha, pastor está querendo vir aqui. Não tem problema, você tem a sua religião, mas deixa pelo menos o pastor orar por você. Tá bom, eu quero conhecer esse pastor pessoalmente, pode mandar ele vir aqui. Aí quando a irmã falou, irmã, a senhora não tem espingarda escondida lá não, irmã? A senhora não tem algum revólver escondido não? Irmã, não, pastor, pode deixar, eu sei que não tem nada na cadeira de roda. Irmã, cuidado, irmã, cuidado. O diabo está furioso, hein, irmã? O diabo está furioso. Aí eu fui. O homem babava e eu falando de Jesus para ele. Fiquei quase uma hora tentando convencê-lo a aceitar Jesus como Salvador. E eu dizia, enfatizando sempre, Raimundo, Jesus Cristo te ama, Raimundo, e Ele deseja te tirar dessa cadeira de rodas. Aceita-o como teu Salvador, Raimundo. E eu cheio de autoridade, e eu cheio de Deus. Como é bom ver uma pessoa cheia de Deus, um jovem cheio de Deus, um irmão cheio de Deus. Eu enfatizava e dizia, Raimundo, Jesus tem poder para te salvar e te tirar dessa cadeira de rodas. Ele diz, eu não creio não. Eu não creio não. Preguei para ele e fui embora. À noite, ele teve um sonho. Que Jesus aparecia para ele. E dizendo, eu te amo. Embora você incrédulo. Mas eu te amo. Estou aqui quando você quiser me aceitar. Estou pronto para te perdoar e mudar a sua história, Raimundo. Ele teve esse sonho, contou para Elza no dia seguinte. E ela me procurou. Pastor, o homem está chamando o senhor lá de novo. Falei, que maravilha. Pastor, ele teve um sonho lá e ele não quer contar para mim o que é. Mas ele teve um sonho, ele quer contar para o senhor. Eu fui, ele contou o que havia sonhado. E ele disse, pastor, é o seguinte, eu estou aqui, o médico diz, está aqui os laudos, eu nunca mais vou andar. Mas tem uma coisa, o senhor está dizendo que esse Jesus, o senhor tem poder, né? Tem, irmão, tem poder. Então, faz o seguinte, ore ao teu Jesus. E se ele me tirar dessa cadeira de roda, eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus como meu Salvador. Eu disse, opa, é por aqui, Deus já está fazendo a obra, aleluia.
Deus já começou a fazer a obra. Voltei para casa. Irmãos, o povo antigamente atendia o pastor. Mais uma semana de oração. Deus já está fazendo a obra na vida do Raimundo. Contei para a igreja ficou maravilhada. Oramos 2 dias, 3, 5, 6. No 7º dia, que era um domingo. Quando o povo de Deus vai chegando na igreja, eu olho assim, era uma portinha, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Aleluia, era uma porta bem simples do templo, era um salão pequeno. E quando eu olho assim, eu vejo uma cadeira de rodas vindo em direção à porta. E quando eu bato nitidamente o olho, quem está empurrando a cadeira de rodas? A irmã Elza. Eu disse, não é possível. Aí o Espírito, você não orou? Você não orou para Jesus, para me salvar? Daqui a pouco veio o porteiro. Tinha uma soleira bem alta assim. Naquele tempo não tinha como entrar uma cadeira. Levantaram o Raimundo com a cadeira e colocaram ele lá. E ele ficou sério lá. Irmão, eu preguei naquela noite como eu nunca havia pregado em toda a minha vida. Mas Deus me usou naquela noite, irmão. Que eu não sei se eu pingava suor ou pingava óleo do Espírito. Parece que até o meu suor estava curando gente. Depois que eu preguei, várias pessoas naquela noite, inclusive da família do Raimundo, aceitaram a Cristo como Salvador. E quando eu fiz o apelo, o Raimundo olhava para mim, o Espírito Santo me dizia e testificava no coração: ele quer aceitar, vai até ele. Eu disse, Senhor, mas e se eu passar vergonha? Vai que eu vou te usar. Eu desci do púlpito, lembro como se hoje, púlpito simples, desci, fui até o corredor da igreja onde estava ali o Raimundo assentado naquela cadeira de rodas. Olhei bem para ele e eu percebi que havia lágrimas descendo na face dele. Eu disse, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra, é por aqui. Criei coragem e eu disse, Raimundo, você quer aceitar Jesus como o teu único e suficiente Salvador? Quando eu terminei de falar, ele levantou a mão e disse, eu quero. Quando ele levantou a mão dizendo, eu quero, eu disse pelo Espírito Santo, Raimundo, então a ti te digo, levanta dessa cadeira de rodas e anda para a glória de Deus. Quando eu disse isto, o Raimundo deu um salto daquela cadeira e começou a andar no meio do corredor da igreja, e a glória do Senhor tomou conta daquele ambiente. Ai, irmão, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Toda a família do Raimundo aceitou a Jesus como Salvador. Pastor, quem é o Raimundo hoje? Até um tempo atrás, não sei se ele hoje, pela idade, já faz muito tempo, se ele já se foi, mas até um tempo atrás ele era porteiro da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, na cidade de Baguaçu. Esse é o evangelho da transformação. Esse é o evangelho que eu estou pregando para você, diretamente aqui da Assembleia de Deus, Ministério Hope, na cidade de Mongaguá. Não importa qual seja a tua situação, não importa qual seja o seu problema, Jesus tem solução para a tua incredulidade. De vez em quando chegam alguns engraçadinhos aí na live e nos xinga. Está pregando a religião. Não, a gente não prega a religião. E a gente nem minga. Pode xingar mesmo. Enquanto você xinga, nós estamos dizendo, Jesus é bom, Jesus te ama. Eu quero ao término desse culto orar por você. Eu quero ao término desse culto orar pela tua vida. Você que me vê
através desta live, como Jesus transformou a vida do Raimundo há quase 40 anos atrás. Ele está interessado a mudar a tua história no dia de hoje. Está escrito na palavra que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu não posso admitir, pastores do Brasil, vocês que me veem e que me ouvem, eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. O evangelho que nós pregamos transforma vidas. Quantos feiticeiros têm aceitado Jesus como único e suficiente Salvador? Quantas prostitutas, hoje ex-prostitutas, vieram para a igreja e confessaram o nome de Cristo, se tornaram mães, mulheres de honra, familiares, porque o evangelho entrou e mudou radicalmente.